Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor querido, que permaneçamos como árvores plantadas junto ao ribeiro, ribeiro das águas do Senhor. Êxodo 34. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra com as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrastes. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã no monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã, de madrugada, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomando as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e lhe apregou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a face, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficências e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e curvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é um povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Amém. Então disse: eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, heveus, zebuseus. Guarda-te que não faças concertos com moradores da terra aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus é zeloso, é Ele, para que não faças concertos com moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, coma dos seus sacrifícios.
e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardará. 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe. Porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado, que seja macho abrindo a madre de vacas e ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, todo o primogênito dos teus filhos resgatarás, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. Seis dias trabalharás. Seis dias trabalharás, mas ao 7º descansarás. Na aradura, na cega, descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo e a festa da colheita no final do ano. 3 vezes ao ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor, Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações de diante de ti e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra. Quando subirdes para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falava com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía. E saindo falava com os filhos de Israel, e lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre seu rosto, até que entrava para falar com ele. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhe: estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Tomai do que vos tendes uma oferta para o Senhor, cada um,
cujo coração é voluntariamente disposto e trará por oferta alcançada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos, a madeira de cetim, a azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas, as pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo e sua tenda, a sua coberta e seus colchetes, e suas tábuas e suas barras, e suas colunas e suas bases, a arca e seus varais, e o propiciatório e o véu da coberta, a mesa, os seus varais e todos os seus utensílios, e os pães da preposição, e o castiçal da luminária e os seus utensílios, e as lâmpadas e o azeite para a luminária. O altar do incenso, os seus varais, o azeite da unção, e o incenso aromático e a coberta da porta de entrada para o tabernáculo. O altar do holocausto e o crivo de cobre, que terá seus varais e todos os utensílios, e a pia e sua base. As cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases e a coberta da porta do pátio. As estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram oferta alcançada ao Senhor para a obra da tenda da congregação. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que achou com pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugo, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alcançada de prata ou de metal, a trazia por oferta alcançada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com suas mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E os príncipes traziam as pedras sardônicas e pedras de engaste para éfode e para o peitoral, as especiarias do azeite para as luminárias, para o óleo de unção, para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara, se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em artifício de pedras, para engastar artifícios de madeira, para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe tens disposto o coração para ensinar a outros, e ele e Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan.
Encheu-se de sabedoria do coração para trazer toda a obra de mestre, e mais engenhosa, e a do bordador de em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, em linho fino, e a todo o tecelão fazendo toda a obra, e inventando invenções. Amém. Amém. Que possamos permanecer plantados junto às fontes de água do Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. Amém.